Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos a sessão do 25 de Abril em que André Ventura fez o seu discurso. Venho mostrar um excerto desse mesmo discurso que eu acho que é relevante e deixo aqui algumas notas sobre o próprio regime que no dia de hoje se celebra em Portugal, e um regime que abandonou, até os filhos de Abril foram abandonados, e portanto eu acho que é relevante olharmos para este regime como ele é, que é um regime que não trouxe prosperidade a Portugal, que trouxe estagnação económica a Portugal, e não é por apontarmos o dedo a este mesmo regime que temos saudades do regime anterior ou que não gostamos de liberdade. Não é esse o ponto. O ponto é que se não há, por exemplo, autonomia financeira, não há liberdade. E enquanto estas pessoas andam nas ruas a celebrar o 25 de Abril e a dita liberdade, não conseguem sair de casa, e quando conseguem sair de casa estão dependentes do próximo salário. Uma pessoa que não tem autonomia financeira não é uma pessoa livre. E portanto é um bocadinho isto. Vamos ouvir esta intervenção de André Ventura e fazer também nós uns breves comentários. Mais uma vez enchemos esta casa de cravos. Mais uma vez aqui estamos, ao início da manhã, com cravos dispersos pela instituição e a recordar Celeste Queiro. É um bom dia para isso. É um bom dia para isso, não só pelos cravos, não só por aquilo que mostramos às pessoas que estamos em festa, no momento em que eles não estão em festa, nem podem estar em festa, porque a sua vida não lhes permite estar em festa. É sempre importante recordar isto. Esta mulher que foi aqui hoje recordada por todos, esta mulher que distribuiu cravos, esta mulher que pôs os cravos nas armas e na loja, morreu abandonada na urgência de um hospital à espera de ser atendida em Portugal. Antes de celebrarmos, devíamos ter a vergonha de pensar o país que construímos nestes últimos anos. Verdade, no ano passado andaram todos contentes de volta da senhora, e com razão. Acho muito bem que a senhora seja acarinhada, era uma senhora acarinhada por Portugal. Agora, nessa altura deu bastante jeito para tirar umas selfies e para o Presidente da República andar de volta da senhora, mas depois, quando chegou à altura do regime corresponder à senhora, corresponder às necessidades da senhora, aí foi abandonada. E portanto, isto é o que tem acontecido aos ditos filhos de Abril, que vos prometeram serviços públicos funcionais, que vos prometeram um país seguro, que vos prometeram prosperidade. Tem aqui o país de Abril, e o país de Abril não é digno de festejar. É tão simples como isso. Ouvi, por exemplo, Francisco Louçã dizer que Portugal foi inaugurado no 25 de Abril. Eu sei que Francisco Louçã provavelmente não tem noção disso, mas Portugal tem mais tempo de história do que o Bloco de Esquerda, do que o 25 de Abril e do que qualquer regime de um modo geral, individualmente falando. E portanto, acho que pessoas como o Francisco Louçã, que dizem que o 25 de Abril estreou Portugal ou fundou Portugal, deveriam, por exemplo, ter vergonha na cara. Era uma boa forma de darem um serviço ao país, era dizerem basicamente que, e serem honestos sobre o assunto. Estas pessoas acreditam que Portugal tem 50 anos. É o que estas pessoas acreditam. Portanto, ou não sabem de história, ou têm uma visão 100% ideológica daquilo que é o país. Portugal não é nenhum regime. Portugal existia antes deste regime, vai existir no futuro e continuará a existir se Deus quiser. E antes do 25 de Abril já havia Portugal. Portanto, estas pessoas que dão uma única conotação ideológica ao país, portanto, nós somos o 25 de Abril, não somos. Portugal tem 900 anos de história e deveriam respeitar Portugal na sua íntegra, porque pelos vistos não respeitam. Portugal é anterior a todos os regimes que vocês conhecem do próprio país e, portanto, acho que pelo menos um respeito pelo povo português, por Portugal e pela sua história, era o mínimo que homens como o Francisco Louçã deveriam dar ao país. E portanto, é um bocadinho por aqui. Foi útil tirarem umas fotos e foi tudo muito bonito, mas quando a senhora precisou da ajuda do regime, foi abandonada. Esta é que é a verdade. E deixo as minhas condolências à família, que não tem culpa nenhuma, obviamente. Antes de celebrarmos o que é vazio, o que não interessa a ninguém, devíamos recordar olhos nos olhos aquela mulher e perceber que depois de tanto cravo, depois de tanta festa, morre sozinha numa urgência que não lhe deu resposta, num país que não lhe deu resposta. A Celeste é bem o exemplo das Celestes todas do país inteiro, que enquanto nós aqui estamos mais uma vez a celebrar, a dizer viva e a levantar os braços, morrem nas urgências ou têm filhos nas ambulâncias, morrem nas urgências ou têm filhos à porta de casa, morrem nas urgências ou chegam a um posto dos Correios e veem tudo a sacar subsídios, menos eles e os seus filhos. Por isso não me venham com cravos, não me venham com cravos, venham-me com soluções para Portugal. Imaginemos que um alien chegava agora a Portugal
E nesta tal revolução de inteligência artificial se perguntava: ChatGPT, diz-me como está Portugal. Tentem. Vão ter uma resposta surpreendente. Em Portugal, o poder de compra é o 15º pior em 20. O 15º pior em 20. A carga fiscal atingiu o ano passado o valor recorde de 38% do PIB. E tem o 9º salário mais baixo da Europa. Isto seria o que vos diria a inteligência artificial se agora mesmo perguntassem: diga-me como está a economia portuguesa. E por isso eu pergunto: se a inteligência artificial nos diz rapidamente que estamos na pobreza, como é que a inteligência do Primeiro-Ministro ainda não percebeu isso neste país? A inteligência do Primeiro-Ministro e da oposição controlada, que é o Partido Socialista. Eu gostava só de deixar aqui umas notas finais sobre este tema e dizer basicamente que não é porque há pessoas que fazem crítica ao regime que gostavam do regime anterior. Aliás, é profundamente antidemocrático argumentar-se que quem faz críticas a um determinado regime é porque quer o regime anterior. É uma coisa adorável, portanto, é uma coisa que impede qualquer tipo de crítica que se faça à democracia, porque se vocês debatem com alguma pessoa que agora anda por aí a descer a Avenida da Liberdade e andam muito felizes com um país que não tem um serviço público que funcione, poder de compra baixíssimo, crise na habitação, invasão de imigrantes, mas vamos celebrar a liberdade, que essa mesma também está posta em causa neste momento. Mas enfim, eu acho muito interessante e é das coisas mais penosas para a democracia uma pessoa não poder fazer uma crítica ao regime, porque se critica ao regime tem que ser conotada com o regime anterior. É uma coisa espetacular, adorável, é uma coisa em festa. Portanto, faça-se festa, não é? Faça-se festa enquanto o país está destruído, enquanto os serviços públicos não funcionam e enquanto temos uma dívida pública que está efetivamente a fazer uma trajetória descendente, ninguém diz que não, mas que terá que ser aumentada, porque é uma novidade que ainda ninguém vos deu. Para se pagar o financiamento ao rearm da Ursula von der Leyen, portanto leia-se rearmar o país, terá de ser pago. Pode parecer estranho, mas se querem mais armamento, terão de pagar por ele. E o que o Luís Montenegro e o Pedro Nuno Santos ainda não vos disseram, nenhum dos dois, é que para alinhar nesse mesmo plano, algum serviço público vai ter que ficar sem algum financiamento. Portanto, eu espero que pelo menos comecem a explicar que serviços públicos que já não funcionam vão precisar de menos financiamento. Espero que estejam dispostos a fazer essa conversa e a explicar ao povo português como é que isso vai acontecer, que eu acho que era uma boa ideia. Sobre estas questões, o país foi abandonado pelos do costume, o país está abandonado por estes governantes que acham que o país está bom. Eu acho que o símbolo do abandono deste país, destas elites corruptas atuais, é a pergunta, a afirmação, digo, que Júlia Pinheiro faz a André Ventura. Não diga isso, o país está funcional, não é perfeito, mas o país está funcional. O país não está funcional, Júlia Pinheiro, o país não está bom e recomenda-se Luís Montenegro, o país precisa de uma nova gestão e precisa de uma ruptura com a atual situação. Eu gostava só de deixar aqui uma nota sobre as questões da legitimidade e sobre as questões da legitimidade política, que pode ser dos vários tipos. Para pessoas que tenham estudado ciência política sabem disso, a legitimidade não é única e exclusivamente democrática. Aliás, se vocês estiverem num regime ditatorial, compreendem, obviamente, que a legitimidade desse governo não se foca na quantidade de votos que tem, porque das duas uma, ou não há eleições, ou essas eleições são fraudulentas e toda a gente sabe. Portanto, o foco de legitimidade de determinados regimes é a legitimidade dos resultados. O que é que isto significa? Eu acho que o nome é autoexplicativo, mas posso fazê-lo na mesma. Se houver um regime ou um governante que, independentemente de ser democrático ou não, consiga apresentar resultados, seja do crescimento económico, seja do que for, da inovação tecnológica, da diminuição da dívida pública, seja o que for, se conseguir apresentar resultados visíveis que as pessoas consigam perceber que são resultados bons e que impactam positivamente a vossa vida, os governantes passam a ter uma espécie de legitimidade baseada nos resultados. E é uma legitimidade que o povo em democracia não tem e não precisa de ter. Aliás, a legitimidade democrática muitas vezes é utilizada para justificar a falta de legitimidade nos resultados. Ou seja, se nós temos um primeiro-ministro eleito que opta por fazer coisas trágicas ao país, nós não podemos contestar a sua presença no governo porque ele foi eleito. Quando, no meu entender, um regime se deveria focar naquilo que o governante é capaz de oferecer ao país. E, portanto, a sua incompetência não deve ser justificada pela sua legitimidade democrática. Ou então, vamos ao caso atual, a sua incapacidade de justificar as suas práticas éticas não deveria ser justificada por eleições, independentemente do resultado que elas tragam. E, portanto, um dos problemas que este regime tem, e regime que tem nesse mundo fora, por essa Europa fora e por esse mundo fora, é que muitas vezes as eleições e o voto popular são utilizados para justificar
ou questões pouco éticas das pessoas que governam, ou incapacidade de governar. Portanto, as pessoas não podem ser acusadas de ser más governantes porque têm a legitimidade democrática, e isso é completamente inaceitável. Isto são os dogmas da democracia. E, portanto, não é por eu fazer críticas ao regime que quero que efetivamente volte a PIDE, não é nada disso. As pessoas confundem muito as duas coisas, mas eu acho que há um livro que é relevante, e até para se dar uma vista de olhos no dia de hoje, para aqueles que tiverem essa oportunidade: Democracia ou Deus que Falhou. É um livro que eu acho que é relevante, que merece ser lido e que nos deve pôr a pensar sobre o nosso próprio regime, porque o regime não é por ser democrático que tem que ser um dogma. Deve ser criticado, deve procurar melhorar, e devemos pensar verdadeiramente o que é que este regime nos trouxe. E, portanto, acho que isso são coisas que, feitas com naturalidade e feitas de forma séria, são necessárias para qualquer tipo de regime. Se nós olhamos à volta e temos um país destruído, bom, talvez se deva olhar para quem tem gerido o país nos últimos tempos. Mas enfim, basicamente era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Eu no dia de hoje não sinto que haja nada para celebrar, não porque eu quero o retorno da PIDE, mas única e exclusivamente porque eu vivo no país real. Sei que há serviços públicos que não funcionam, as pessoas ganham pouco, os jovens saem massivamente, há uma invasão de imigrantes, e portanto, com este país eu não sinto que haja nada para celebrar, porque uma coisa é celebrar o regime, outra coisa é celebrar Portugal. Nunca me vou abster de celebrar Portugal. Agora, não me peçam para celebrar um regime que tem sido governado por pessoas que abandonaram o povo português. E portanto, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Peço-vos só o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.